aqui é a Natália do Literary Channel e eu vou falar um pouco sobre Percy Jackson e os arquivos dos semideus. Bom, eu acho que hoje em dia é difícil alguém que não conhece, não leu ou que pelo menos nunca ouviu falar de Percy Jackson. Esse livro aqui, ele é um extra da coleção Percy Jackson e os Olimpianos. Eu já li os outros, mas já faz um bom tempinho. E foi muito legal com esse livro relembrar o universo de Percy Jackson. Aqui traz 3 aventuras novas do Percy. E também algumas outras informações, fotos, entrevista com os personagens. Tem entrevista com a Annabeth, com o Grover, a Clarice e com vários outros personagens que fizeram parte da história. Também tem tipo uma ficha de todos os outros personagens que são fundamentais na série, por exemplo, Zeus, Poseidon, Atena. Poseidon nessa foto ficou parecendo aquele tio que faz a piada do pavê ou pra comer. Tiozão legal. Atena ficou muito esquisita, eu não imaginava ela desse jeito. Ares ficou bem perto do que eu imaginava. Percy, Annabeth, o Grover, Kiron. Tem um mapa do acampamento, deixa eu ver se eu consigo achar o mapa aqui. Foi bem legal, porque você tem uma noção da estrutura do acampamento. Aqui tem o Pinheiro de Itália, a Casa Grande, Campos de Morango, calma aí, Pavilhão do Refeitório. E também tem uma imagem do que a Annabeth leva na bolsa dela. Tem o néctar, o boné dela, chinelo, eu não sei se eu tô apontando aqui certo, tô apontando certo. O uniforme do acampamento meio sangue, um livro de arquitetura moderna do século XXI. A adaga dela é bem legal. Eu adorei, eu achei bem útil isso daqui. Bom, igual eu disse, aqui traz 3 novas aventuras do Percy. A primeira aventura começa com o Percy num dia normal de escola. Ele mora em Nova York e ele, no meio da aula de ciências ou biologia, eu não me lembro, ele estava ouvindo barulhos vindo de um beco assim, atrás da escola. E a hora que ele olha pela janela, ele reconhece a pessoa, a menina, uma menina que tá lutando contra uns pássaros assassinos lá. E ele reconhece a Clarice, que é a filha de Ares, que é rival do Percy, digamos assim. Eles têm briguinhas. Mas ele, apesar deles terem essas brigas, ele fala, eu vou ajudar, né? E vai ajudar ela. Chegando lá, ele ajuda ela a derrotar os pássaros e pergunta o que tá acontecendo. No começo ela não quer muita ajuda do Percy, ela fica meio tipo, ai, sai daqui, moleque. Mas ela acaba contando, ela tá tão assustada, tá com tanto medo do que o pai dela pode fazer, Ares, que ela acaba aceitando a ajuda do Percy e conta que Ares meio que fez um teste com ela e emprestou a quadriga dele por um dia, que ela teria que devolver no final da tarde pra ele. Só que, enquanto a quadriga estava aos seus cuidados, seus 2 irmãos
roubaram ela, esconderam ela. Só que não são irmãos comuns, igual o Percy estava imaginando. São dois irmãos imortais, dois deuses menores, que é o Phobos e o... Eu esqueci o nome do outro. Phobos e o... Deimos. E o Deimos. É o Phobos e o Deimos. E eles são os irmãos que representam o medo e o pânico. Então a Clarice e o Percy, eles rodam Nova York atrás dos dois irmãos e da quadriga para que Clarice possa devolver para Ares no final do dia. Eu não vou contar mais porque a história ela é muito pequenininha e se eu contar mais vai acabar dando um spoiler grande. Acho que a história é... Desculpa. Opa. A história é isso daqui, então se eu falar mais, conta tudo. É muito linda história. O Percy, ele tá no acampamento Meio-Sangue depois da última missão dele, é final de julho. A última missão dele, que foi a do labirinto. Bom, e eles estão num dia que vai ter captura da bandeira. E o Percy, ele tá no time onde estão Poseidon, só com o Percy. Hermes, tá certo, Hermes e Hefestos e Apolo. Tá certo? Tá. Poseidon, Hermes, Hefestos e Apolo. E no outro time tá Ares, Atena e Afrodite. Então, o Percy e a Annabeth, eles estão em time rivais. E rola aquela coisa de adolescente de ficar... Eu vou ser melhor que você, eu vou ganhar. Não, eu vou ganhar, sai daqui, queridinha. Ficou tipo isso e foi muito legal ter os dois de volta. Eu tava sentindo bastante falta dessa série. E o Percy Beckendorf, que é o filho de Hefesto, eu acho que é Beckendorf. Tá, o Percy e o Beckendorf, que é o filho de Hefestos, eles vão checar a... Que barulho é esse? Eles vão checar o território inimigo, só que no meio do caminho eles encontram umas formigas gigantes e eles ficam no começo assustados porque tem histórias dessas formigas que elas jogam ácido em você e você fica paralisado, e no começo eles ficam com um pouco de medo e ficam escondidos esperando as formigas passarem. Só que enquanto eles estão lá esperando as formigas passarem, passam duas formigas, dessas formigas gigantes, e carregando uma cabeça de um dragão. O Beckendorf na hora fica falando coisas que o Percy não entende, fica falando que aquilo era um sinal de Hefestos, e na hora ele não... O Percy fica... O que você tá falando, cara? São formigas gigantes e você tá falando sinal de Hefestos. Mas o Beckendorf vai atrás dessa cabeça desse dragão, que é uma cabeça de dragão de ouro, esqueci de comentar isso, e vai atrás dela, só que acaba capturado por essas formigas. Então o Percy, ele acaba recorrendo à ajuda da Annabeth e de uma filha de Afrodite, que é a Silena. Eu não sei se pronuncia Silena mesmo, mas eles vão tentar, né? A Annabeth fica também, o que tá acontecendo? Só que na hora que ela vê a cabeça do dragão, ela entende o que o Beckendorf quis dizer. Aquilo foi um automato que a o chalé de Hefesto, há muitos anos atrás, antes do Pinheiro de Itália,
existir, eles fizeram aquele dragão com a bênção de Hefestos para proteger o acampamento Meio-Sangue. Só que um dia esse dragão ele simplesmente desapareceu e ninguém sabia do seu paradeiro até aquele momento. Enquanto as formigas esqueceram por um momento a cabeça do dragão lá, ela vai e, junto com o Percy e com a Silena, pegam a cabeça e levam pro meio da floresta. E lá o Percy fica... Mas mesmo assim o Beckendorf ainda foi capturado. O que a gente vai fazer agora? E a única alternativa que a Annabeth vê é tentar conectar a cabeça do Automato com o resto do corpo e ligá-lo para que ele possa vencer as formigas, para que eles possam salvar o Beckendorf. Só que o único problema é que os automatos, eles são imprevisíveis, que o dragão vai reagir quando eles ligarem ele. Só que a Annabeth, ela consegue ligar o automato e aí, se ele reage bem ou mal, só lendo pra descobrir, porque também é muito pequenininho esse, são realmente aventuras passageiras, bem rápidas, e que se eu contar o que acontece, acaba a graça. Tem uma hora que o Percy e a Annabeth estão lá tentando reconectar a cabeça do dragão, e ela fala que não consegue. Se o Beckendorf estivesse lá, seria bem melhor. Aí o Percy vira e fala: que barulho é esse? No celular. Nossa. Tá. E ele estava lá e ele vira e fala assim pra ela. O Percy vira e fala pra ela: mas a sua mãe não é a deusa dos inventores? Aí ela vira e fala assim: a minha mãe é a deusa dos inventores, mas não da mecânica. Eu sou boa com ideias. Aí o Percy vira e fala assim pra ela: mas se fosse pra mim escolher uma pessoa pra recolocar minha cabeça no lugar, essa pessoa com certeza seria você. E na hora ele fala isso como uma tentativa de ajudar a Annabeth, só que depois ele acaba percebendo o sentido que ela poderia ter levado aquilo. E ele começa a ficar, tipo, puto com ele mesmo. Tipo, meu Deus, eu não falei isso. Eu falei isso. A terceira história começa com o Percy. Ele estava fazendo uma prova de inglês no auditório da escola dele, quando do nada ele vê a senhora O'Leary, que é a cachorra dele, que é um cão infernal a propósito, entrar no auditório e o chamar como se ela quisesse que ele a seguisse. E claro, ele é acostumado com coisas estranhas e nunca duvidar de nada. Ele a seguiu até um parque. Chegando no parque, ele dá de cara com a Thalia, que é a filha de Zeus, lá. E eles começam a falar que coincidência, nós dois juntos aqui no mesmo lugar. E a Thalia, ela também estava perseguindo um cervo, que é o cervo mágico, um cervo muito importante de Artemis. Então eles começam a falar sobre a coincidência, que nada no mundo que eles conhecem é coincidência. Quando do nada chega o Nico, que também não entende como ele foi parar lá. Ele estava em Nova Orleans, do nada uma sombra o capturou e levou ele até Nova York, onde estava o Percy e a Thalia. E eles estavam já meio... O que tá acontecendo? Como assim? Quem reuniu nós três aqui? Do nada o chão começa a rachar e eles caem dentro do buraco e vão parar no mundo inferior. Quando eles chegam no mundo inferior, quem tá esperando por eles é a Perséfone, que é a esposa de Hades. E ela fala que está ali em nome de Hades e que tem uma missão para os três. E que é uma missão muito perigosa, por isso que ela precisou reunir os filhos dos três grandes, Poseidon, Hades e Zeus. Ela conta que Hades, ele estava construindo uma espada, que com o simples toque dessa espada, uma pessoa poderia ficar aprisionada no mundo inferior ou ser libertada do mundo inferior.
E que é uma espada muito importante. E no começo, a Thalia e o Percy, eles ficam meio abismados com aquilo, porque, segundo as leis, um deus não poderia fazer uma outra arma que simbolizasse o seu poder. E eles sabiam que Poseidon e Zeus nunca concordariam com aquilo e que Hades estava fazendo aquilo escondido dos irmãos. Só que é uma arma muito perigosa e se saísse do mundo inferior e caísse nas mãos dos titãs, poderia ser uma catástrofe, seria uma catástrofe. No começo, a Thalia fala que não vai ajudar, mas o Percy percebe que, independente se ele fosse ou não, Nico iria, e ele não queria deixar o Nico sozinho nessa. Então, ele resolve ir e a Thalia acaba indo junto. E eles vão atrás dessa pessoa e também não vou contar o que acontece, porque senão vou contar toda a história, porque também é bem curta, mas essa acaba sendo a maior de todas elas. Eu achei muito legal esse livro, porque duas das histórias não tem os dois principais amigos e companheiros do Percy, que é a Annabeth e o Groover. Pra falar a verdade, o Groover não aparece em nenhuma das três. E é muito legal ver o Percy longe dessa zona de conforto dele, porque numa ele tá com a Clarice, quem imaginaria o Percy vivendo uma coisa com a Clarice, e na outra ele tá com a Thalia e com o Nico. Então eu achei muito legal Percy Jackson e o Arquivo dos Semideuses. Eu acho que é uma peça bem importante pra série toda. E eu amei muito mesmo. E eu quero os outros extras da série, que é os Diários do Semideus, eu acho. E quando eu comprar eu conto o que eu achei dele. Se vocês gostarem do vídeo, dá joinha e se inscrevam no canal. Tchau!